Tem um vídeo circulando agora que mostra o momento exato em que Zé Felipe deixou a máscara cair. Não foi numa entrevista editada, não foi num story pensado, não foi numa nota da assessoria, foi ao vivo, no meio de um show lotado no interior do Paraná, com milhares de pessoas assistindo e dezenas de celulares gravando. Uma fã gritou que ele devia voltar com Ana Castela. Outra completou dizendo que estava sofrendo por ele. E Zé Felipe, sem filtro, sem cálculo, sem ninguém para segurar a língua dele, respondeu no microfone 3 palavras que arrepiaram quem ouviu: eu também estou. Ele admitiu ali diante de todo mundo que ainda sofre pela ex-namorada que ele jurou ter superado. E o mais impressionante é que isso aconteceu apenas 3 dias depois de ele declarar numa entrevista que voltar com Ana era impossível. 3 dias. Da certeza absoluta ao colapso emocional em 72 horas. E se você acha que essa confissão foi só um momento de fraqueza isolado, eu preciso te mostrar o que aconteceu antes e depois, porque tem muita peça nesse quebra-cabeça que muda completamente o que a gente entende sobre Zé Felipe, sobre Ana Castela e sobre o que realmente aconteceu entre eles. Fica comigo porque hoje eu vou te contar a história completa dessa confissão, desde o que levou até ela, o que aconteceu no mesmo show que ninguém está conectando e o que Ana Castela fez nos dias seguintes que diz mais do que qualquer palavra. Ah, e tem um reencontro vindo aí em maio que vai colocar os dois cara a cara num festival no Paraná. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história está longe de terminar e eu não quero que você perca o próximo capítulo. Para entender o peso daquelas 3 palavras no palco, eu preciso te levar de volta ao dia 29 de dezembro de 2025. Foi nessa data que Ana Castela e Zé Felipe anunciaram oficialmente o fim do relacionamento. A boiadeira e o filho de Leonardo tinham formado um dos casais mais comentados do Brasil. Ele, cantor sertanejo que estourou no digital, filho de um dos maiores nomes da música brasileira. Ela, a menina do interior que virou fenômeno nacional, cantando sertanejo com uma autenticidade que o público abraçou de um jeito raro. Juntos eram o casal que a internet brasileira mais acompanhava, mais shippava, mais torcia para dar certo. O apelido Castelipe virou hashtag com milhões de publicações. Os fãs acompanhavam cada story, cada show juntos, cada viagem, e quando veio o anúncio do término, a reação foi de luto coletivo. Milhões de pessoas sentiram como se um casal da própria família tivesse se separado. Os motivos oficiais nunca foram totalmente esclarecidos. O que circulou foi que a rotina intensa de shows dos dois, que viviam em cidades diferentes e mal se encontravam, somada à pressão absurda das redes sociais e à complexidade da vida de Zé Felipe como pai de 3 crianças com Virgínia Fonseca, criaram um combo que não tinha como sustentar. Zé Felipe chegou a usar essa palavra exata em entrevista, combo. Disse que a vida dele era um combo complicado demais, mas nas entrelinhas, o que ficou claro é que os dois se gostavam de verdade e que a separação não foi por falta de sentimento, foi por impossibilidade logística e emocional de manter tudo funcionando ao mesmo tempo. E é justamente esse detalhe que torna a confissão no palco tão poderosa. Porque quando um relacionamento acaba por falta de amor, a pessoa segue em frente e pronto. Mas quando acaba porque a vida não deixou dar certo, a ferida fica aberta. E foi exatamente essa ferida que sangrou no palco do show em Colorado. Agora, antes de chegar ao show, eu preciso te contar o que aconteceu na semana anterior, porque existe um evento que funcionou como gatilho direto para tudo o que veio depois. No dia 22 de março, Zé Felipe se apresentou na Expo Ribas, uma das maiores festas agropecuárias do Brasil, e no meio do show ele fez algo que ninguém esperava. Dedicou um buquê de rosas ao vivo, do palco, ao mesmo tempo para 2 mulheres, Virgínia Fonseca e Ana Castela, a mãe dos filhos dele e a ex-namorada, no mesmo gesto, no mesmo buquê. Quando ele pronunciou os 2 nomes, a plateia explodiu em reações misturadas de choque, riso nervoso e gritaria. E a internet, como era de se esperar, perdeu completamente o controle. A polêmica das flores tomou conta de todos os portais de fofoca do Brasil durante dias. Metrópolis, Correio 24, Horas, Pure People, Contigo, todo mundo cobriu. As perguntas eram óbvias. Por que ele dedicou flores para as 2? Estava tentando reconquistar Ana?
Estava provocando Virgínia? Estava sendo ingênuo ou calculista? Cada portal tinha uma teoria, cada comentarista tinha uma opinião, e cada fã tinha certeza absoluta de que sabia a verdade, mas ninguém sabia. E o próprio Zé Felipe não ajudou a esclarecer nada. Ficou em silêncio por dias enquanto a internet queimava. A reação de Ana Castela foi silêncio total. Nenhum story, nenhum comentário, nenhuma indireta. Zero. Ela simplesmente não tocou no assunto. E quem acompanha a Ana sabe que esse silêncio é marca registrada dela. Ela aprendeu, provavelmente com assessoria ou com a própria maturidade precoce, que em momentos de polêmica, o silêncio é a resposta mais poderosa. Enquanto todo mundo grita, quem cala controla a narrativa. E Ana calou. Virgínia, por outro lado, aparentemente não reagiu publicamente ao gesto das flores, mas o clima nas redes ficou pesado. O triângulo Virgínia-Zé Felipe-Ana Castela, que já existia desde o início do namoro dele com a boiadeira, ganhou uma nova camada de tensão. E essa tensão estava no ar quando Zé Felipe subiu no palco em Colorado 6 dias depois. Agora preciso te situar num outro evento importante que aconteceu entre as flores e o show, porque ele revela o estado de espírito de Zé Felipe naquela semana. No dia 25 de março, apenas 3 dias antes do show em Colorado, Zé Felipe deu uma entrevista na qual foi perguntado diretamente sobre a possibilidade de reconciliação com Ana Castela, e a resposta dele foi categórica. Disse que não tinha como voltar, que a vida dele era um combo complicado demais, que ele era pai de 3 crianças, que tinha responsabilidades, que a rotina não permitia. Falou com a segurança de quem tinha pensado muito e chegado a uma conclusão definitiva. Quem ouviu aquela entrevista saiu com a certeza de que Zé Felipe tinha virado a página, que o capítulo Ana Castela estava encerrado na cabeça dele. 72 horas depois, no palco, a verdade saiu sem permissão. E antes de seguir adiante, eu preciso aprofundar um ponto que é mais importante do que parece à primeira vista. O gesto das flores na Expo Ribas não foi apenas uma polêmica de entretenimento. Ele revelou algo profundo sobre como Zé Felipe enxerga as 2 mulheres mais importantes da vida adulta dele. Ao dedicar rosas no mesmo buquê, no mesmo segundo, para Virgínia e para Ana, ele basicamente disse ao mundo que as 2 ocupam espaço igual no coração dele, que ele não escolheu, que ele não superou uma nem se apegou completamente à outra, que elas coexistem no universo emocional dele de uma maneira que ele mesmo talvez não saiba explicar. E isso é desconfortável, porque a sociedade brasileira gosta de narrativas limpas, gosta de saber quem é a atual, quem é a ex, quem ficou e quem saiu. Quando alguém mistura esses papéis, como Zé Felipe fez com as flores, a reação é de confusão e julgamento. Mas a verdade é que a vida real não funciona em caixinhas organizadas. Muita gente ama uma pessoa enquanto sente saudade de outra. Muita gente segue em frente com o corpo enquanto o coração fica para trás. E Zé Felipe, queira ou não, virou o porta-voz involuntário dessa confusão emocional que milhões de brasileiros vivem em silêncio. A diferença é que ele vive no palco, literalmente, e os sentimentos dele viram manchete. Quando ele explodiu no show de Colorado sobre as flores, xingando e dizendo que não queria mais ouvir sobre o assunto, ele estava explodindo contra a pressão de ter que explicar algo que ele mesmo não entende. E minutos depois, quando confessou que ainda sofre por Ana, ele estava cedendo à mesma pressão, só que pelo outro lado. A raiva e a vulnerabilidade são faces da mesma moeda, e o público assistiu às 2 faces no mesmo show, no mesmo palco, nos mesmos minutos. A repercussão nos portais brasileiros foi ampla e imediata. O Puri People publicou matéria conectando a resposta sobre as flores com a confissão sobre Ana, mostrando a contradição em tempo real. A Contigo destacou a mensagem enigmática que Ana Castela postou dias depois, interpretando como resposta indireta. O Correio 24 Horas cobriu tanto o momento das flores quanto a confissão, e foi um dos portais que mais gerou engajamento nos comentários. O Caras Brasil focou no aspecto emocional, com análise sobre como a vulnerabilidade de Zé Felipe pode afetar a percepção do público sobre ele como artista. E a Mais Goiás, portal do estado onde Zé Felipe mora, levantou a pergunta que todo goiano fez naquela semana: reconciliação à vista? A resposta a essa pergunta, pelo menos por enquanto, é que ninguém sabe. Mas o que é fato é que Zé Felipe, naquela noite de sábado no interior do Paraná, mostrou ao Brasil
que a separação de dezembro não resolveu nada dentro dele. E que enquanto Ana Castela constrói uma versão nova e mais forte de si mesma, ele ainda está preso ao fantasma do que perdeu. Dia 28 de março de 2026, sábado à noite. Colorado, uma cidade no interior do Paraná com pouco mais de 20 mil habitantes, recebeu Zé Felipe para um show que ninguém ali imaginava que entraria para a história da fofoca brasileira. O palco estava montado, a multidão animada, e Zé Felipe subiu com a energia que o público espera dele. Sorridente, brincalhão, cheio de carisma. Os primeiros minutos correram normais. Músicas, interação com a plateia, aquela rotina de show sertanejo que o Brasil conhece tão bem, mas aí veio o primeiro momento que mudou a noite. Em algum ponto do show, a influenciadora Duda Bertelli, que é amiga pessoal e próxima de Ana Castela, apareceu na plateia e conseguiu fazer uma pergunta que chegou até Zé Felipe, para quem ele dedicaria flores. A pergunta não era inocente. Era uma referência direta à polêmica da Expo Ribas, ao buquê que ele tinha dedicado para Virgínia e para Ana ao mesmo tempo. E Zé Felipe, que claramente já estava cansado do assunto depois de uma semana inteira sendo bombardeado com perguntas sobre flores, explodiu. Ele soltou no microfone, para todo mundo ouvir, que se recebesse flores de novo iria enfiar tudo num lugar que eu vou poupar você dos detalhes exatos, mas que a internet reproduziu em massa. A frase foi crua, foi direta e foi tão inesperada que a plateia ficou entre o riso nervoso e o choque. Os vídeos desse momento viralizaram em minutos. Media Max publicou, Terra reproduziu, Pure People fez matéria completa, e a maioria das pessoas parou nesse clipe. Acharam que essa era a história do show. Zé Felipe xingando as flores, perdendo a paciência, viralizando por uma frase polêmica. Fim. Próximo assunto. Mas quem parou aí perdeu a parte mais importante da noite. Porque o que veio depois é o que realmente importa. Poucos minutos depois da explosão sobre as flores, o clima do show mudou. A adrenalina da resposta crua deu lugar a algo mais vulnerável. Uma fã na plateia, aproveitando que Zé Felipe estava com a guarda baixa, gritou com força: "Volta com a Ana Castela." Outras vozes na multidão apoiaram. E aí outra pessoa perto do palco disse diretamente para ele: "Eu estou sofrendo por você." Era uma declaração de empatia de alguém que sentia a dor que ele talvez tentasse esconder, e foi nesse momento que aconteceu. Zé Felipe, que segundos antes estava no modo bruto, no modo raiva, no modo defesa, simplesmente desarmou. A expressão do rosto dele mudou. E ele respondeu no microfone com uma voz que quem assistiu ao vídeo descreve como sincera demais para ser atuação. "Eu também estou." 3 palavras. "Eu também estou. Estou sofrendo. Estou sentindo. Estou no mesmo lugar que vocês." A máscara caiu. O Zé Felipe, que 3 dias antes disse com convicção que tinha virado a página, confessou diante de milhares de testemunhas que a página não virou coisa nenhuma, que a dor está ali, viva, presente, e que ele não consegue esconder quando a emoção fala mais alto que o roteiro. Eu quero que você entenda a dimensão desse momento. Não foi um story gravado de madrugada que pode ser apagado de manhã. Não foi um comentário numa rede social que pode ser editado. Foi ao vivo, num show, com câmeras gravando de múltiplos ângulos, na frente de milhares de pessoas que pagaram ingresso. Não tem como voltar atrás. Não tem como dizer que foi mal interpretado. Não tem como a assessoria soltar uma nota dizendo que ele estava brincando. As palavras saíram, e saíram de um lugar que não passa por filtro de relações públicas. Os vídeos desse segundo momento viralizaram com uma velocidade diferente do primeiro. Se o clipe das flores viralizou pelo humor, pelo absurdo, pela polêmica, o clipe da confissão viralizou pela emoção. As pessoas compartilhavam com legendas do tipo: "Ele ainda ama ela, gente. Não é possível que ele superou. Quem sofre assim não esqueceu." Os portais de fofoca que já tinham publicado sobre as flores tiveram que publicar de novo, agora sobre a confissão. Rondônia Dinâmica, Mais Goiás, Liga da Notícia, Terra, todos cobriram. E a reação do público foi avassaladora. A hashtag Castelipe, que tinha morrido depois do término em dezembro, ressuscitou. Fãs voltaram a fazer edits dos dois juntos, a postar fotos antigas, a escrever mensagens implorando a reconciliação. Era como se aquelas 3 palavras tivessem reaberto uma porta que todo mundo achava que estava trancada. E agora eu preciso te falar sobre o contraste brutal que existia entre os 2 momentos daquela noite,
porque esse contraste é o que revela de verdade quem é Zé Felipe neste momento da vida dele. No espaço de poucos minutos, o mesmo homem passou da raiva bruta à vulnerabilidade total. Primeiro xingou as flores com uma agressividade que chocou, depois confessou sofrimento com uma sinceridade que comoveu. É como se dentro dele existissem duas forças em guerra. Uma que quer parecer forte, duro, que superou tudo, que não precisa de ninguém, e outra que está sangrando por dentro e que escapa quando a emoção não dá mais para segurar. Esse conflito interno, exposto ao vivo num palco, é o que torna essa história tão humana e tão fascinante ao mesmo tempo. E eu te pergunto, você já viveu isso? Já tentou mostrar para o mundo que estava bem quando por dentro estava despedaçada? Porque se já viveu, você entende exatamente o que aconteceu naquele palco. E é por isso que essa confissão tocou tanta gente. Não foi só fofoca de celebridade. Foi um momento de humanidade crua que milhões de brasileiros reconheceram na própria vida. Daqui a pouco eu vou te contar como Ana Castela reagiu a essa confissão, e a reação dela é tão reveladora quanto as palavras dele. Mas antes eu preciso te explicar por que esse momento é ainda mais complexo do que parece, porque existe uma terceira pessoa nessa história que não pode ser ignorada: Virgínia Fonseca, a mãe dos 3 filhos de Zé Felipe, a mulher com quem ele foi casado e de quem se separou antes de namorar Ana Castela. Virgínia, que naquele exato momento estava nos Estados Unidos com os filhos, acompanhando os jogos da seleção brasileira ao lado do namorado Vini Júnior. Quando Zé Felipe confessou no palco que ainda sofre por Ana, ele não estava apenas revelando um sentimento guardado. Estava, indiretamente, dizendo ao mundo que a separação de Virgínia e o novo relacionamento que ela construiu com um dos maiores jogadores do planeta não fizeram com que ele seguisse em frente. Pelo contrário, tudo indica que a vida seguindo adiante ao redor dele, enquanto ele ficava parado no mesmo lugar emocional, é exatamente o que intensificou a dor. Pensa na situação. Virgínia está nos Estados Unidos, vivendo o auge de uma fase nova. Namorada de Vini Júnior, possivelmente contratada pela Globo para a Copa do Mundo, com a WePink faturando mais de 1 bilhão. Ana Castela está em ascensão profissional meteórica, com álbum novo, shows esgotados, marca infantil milionária, corpo transformado pela academia. E Zé Felipe? Zé Felipe está num palco no interior do Paraná, confessando que sofre. As 2 mulheres da vida dele avançam em velocidades impressionantes e ele está preso num limbo emocional entre o passado que não superou e o presente que não controla. E sabe o que aconteceu na internet nas horas que se seguiram à confissão? Eu preciso te detalhar porque foi impressionante a velocidade com que o Brasil se dividiu. Os fãs de Castelipe, que são o público que sempre torceu pelo casal, reativaram contas que estavam dormentes desde dezembro. Começaram a postar compilações de momentos românticos dos dois, fotos antigas de viagens juntos, trechos de shows em que cantavam olhando um para o outro. Era como se aquelas 3 palavras tivessem ressuscitado uma torcida inteira. Do outro lado, os fãs de Virgínia Fonseca não gostaram nada. Muitos interpretaram a confissão como desrespeito, argumentando que Zé Felipe deveria focar nos filhos em vez de ficar choramingando por uma ex em palco público. E teve ainda um terceiro grupo, talvez o mais interessante, que era formado por fãs da própria Ana Castela que não queriam a reconciliação. Essas pessoas diziam que Ana merecia coisa melhor, que ela estava crescendo demais para voltar para um relacionamento que já tinha provado não funcionar. 3 correntes, 3 interpretações completamente diferentes do mesmo vídeo. E todas com milhares de compartilhamentos. E eu preciso te contar sobre uma coisa que aconteceu na mesma semana, e que poucas pessoas estão ligando a essa história, mas que revela muito sobre o estado de Zé Felipe. 2 dias antes do show em Colorado, uma influenciadora chamada Zul, cujo nome real é Priscila Dávila, comentou com um emoji de olhos apaixonados numa foto de Zé Felipe sem camisa no Instagram. Zul não é uma influenciadora qualquer. Ela é ex-mulher do youtuber Christian Figueiredo, tem o Procard do Mister. Olímpia Brasil 2025, ou seja, é atleta profissional de fisiculturismo e tem uma base de seguidores significativa. O comentário dela gerou especulação imediata sobre um possível novo affair. Os portais caíram em cima. O Uai fez matéria perguntando quem é Zul. O Terra publicou a reação dela à polêmica. O Francis News cobriu. E como Zul respondeu? Disse que o comentário foi despretensioso, que ela comenta em fotos de várias pessoas, que não tinha nada acontecendo,
Zé Felipe não se pronunciou sobre o assunto, mas o timing é o que importa aqui. Dias antes de confessar no palco que sofre por Ana Castela, ele estava recebendo comentários publicamente flertados de outra mulher e não fez questão de desmentir ou se distanciar imediatamente. Isso mostra uma coisa importante. Zé Felipe está num estado emocional caótico, onde múltiplas situações se sobrepõem sem resolução. Ele recebe flerte de uma atleta e não reage. Dedica flores para duas ex ao mesmo tempo. Diz que superou Ana numa entrevista. Confessa que sofre por ela num show, tudo no espaço de uma semana. É o retrato de alguém que está genuinamente perdido. E tem mais um elemento que eu não posso deixar de lado: a mansão. Eu sei que no vídeo anterior a gente já falou sobre a mansão, mas ela é relevante de novo aqui sob outro ângulo. Zé Felipe está construindo uma casa no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, o mesmo condomínio onde Virgínia mora com os filhos. Uma mansão com piscina na suíte, estúdio de música, quartos temáticos. Investimento de milhões. E ele mostrou tudo isso nos stories no dia 30 de março, 2 dias depois da confissão sobre Ana Castela. Agora pensa, um homem que sofre pela ex-namorada está investindo milhões numa casa ao lado da ex-mulher. Ele não está se mudando para perto de Ana Castela, está se mudando para perto de Virgínia. Por quê? Pelos filhos, obviamente, mas a ação concreta contradiz o sentimento declarado. O coração diz Ana, mas os pés caminham na direção de Virgínia. É uma contradição humana que todo mundo que já viveu um triângulo emocional reconhece. No meio de tudo isso, Zé Felipe ainda encontrou tempo para fazer uma caixinha de perguntas no Instagram, onde falou sobre os filhos. Disse que quer que as crianças sejam felizes e livres para escolher o próprio caminho, que não vai pressionar ninguém a seguir carreira na música. É uma declaração bonita e que mostra um lado paternal genuíno. Ele também revelou que recentemente fez botox, o que gerou uma rodada menor de comentários sobre aparência masculina e vaidade. São detalhes menores no panorama geral, mas que constroem o retrato de um homem tentando se cuidar, tentando ser bom pai, tentando manter a aparência e o controle, enquanto por dentro está tudo desmoronando. E por falar em cuidar da aparência, o contraste com Ana Castela é inevitável mais uma vez. Enquanto Zé Felipe fez botox, Ana conquistou 17% de gordura corporal com treino pesado. Um optou pelo atalho cosmético, a outra optou pelo suor. Nenhum caminho é errado, mas a percepção pública é implacável. Ana parece mais forte, mais disciplinada, mais focada. E essa percepção alimenta a narrativa de que ela saiu melhor da separação. É como aquele ditado que toda mulher conhece: a melhor vingança é viver bem. Ana Castela está vivendo esse ditado em tempo real, e o Brasil inteiro está assistindo. Agora, eu quero falar sobre algo que raramente se discute em canais de fofoca, mas que é fundamental para entender essas relações. O papel do ego masculino nas separações públicas. Zé Felipe é um homem jovem, bonito, famoso, rico, filho de lenda da música brasileira. Ele tem o tipo de vida que a maioria dos homens inveja. E mesmo assim, ele está sofrendo publicamente. Isso quebra um estereótipo muito forte na cultura brasileira, onde se espera que homens, especialmente homens públicos, sejam emocionalmente blindados. Quando ele disse, "Eu também estou naquele palco", ele não apenas confessou um sentimento, ele desafiou uma expectativa cultural. E a reação do público reflete isso. Muitas mulheres elogiaram a vulnerabilidade dele, enquanto muitos homens criticaram, dizendo que ele estava se humilhando. Esse debate sobre masculinidade e emoção que o vídeo gerou é talvez o aspecto mais interessante de toda essa história, porque vai muito além de Zé Felipe e Ana Castela. Toca em algo que toda a família brasileira vive. E eu quero fechar essa reflexão com um pensamento que me veio enquanto eu pesquisava esse episódio. A gente vive numa era em que os sentimentos mais íntimos de uma pessoa podem se tornar conteúdo viral em segundos. Zé Felipe sentiu algo real naquele palco, uma dor real, uma saudade real. E em vez de processar isso em privado, com terapia, com amigos, com família, ele processou ao vivo, diante de câmeras, e agora milhões de pessoas opinam sobre o que ele deveria sentir ou deixar de sentir. Isso é a realidade da fama no século XXI. E é ao mesmo tempo fascinante e um pouco triste. E agora vem a parte que todo mundo quer saber. Como Ana Castela reagiu? A resposta é ao mesmo tempo frustrante e brilhante. Ela não reagiu, não publicamente pelo menos. Nenhum story mencionando o assunto.
nenhuma live comentando, nenhuma nota da assessoria, nenhuma música nova postada com legenda que pudesse ser lida como indireta, silêncio absoluto. E esse silêncio, amiga, é a jogada mais inteligente que ela poderia ter feito. Eu vou te explicar por quê. No mundo das celebridades e das redes sociais, toda reação alimenta a narrativa. Se Ana tivesse postado algo emocionado, a história seria Ana Castela também sofre. Se tivesse postado algo debochado, seria Ana Castela humilha Zé Felipe. Se tivesse postado qualquer coisa minimamente conectável ao assunto, a internet teria transformado em manchete. Ao não reagir, ela tirou de si mesma o papel de personagem reativa e se manteve como protagonista da própria história. É uma estratégia de comunicação que muitos assessores recomendam e pouquíssimos artistas conseguem executar, porque exige uma disciplina emocional enorme. Você está sendo mencionada em cada portal do Brasil. Milhões de pessoas estão falando de você. O ex-namorado acabou de confessar ao vivo que sofre por você, e a sua resposta é postar story de treino na academia como se nada tivesse acontecido. Isso exige nervos de aço. E por falar em treino, o que Ana Castela fez no dia seguinte à confissão de Zé Felipe é quase poético de tão simbólico. No dia 29 de março, ela publicou um vídeo de treino na academia que viralizou não pela polêmica, mas pelo resultado físico. A boiadeira mostrou que está com 17,3% de gordura corporal. Para quem não está familiarizado com esses números, para uma mulher, isso é um nível próximo ao de atletas profissionais. É resultado de meses de treino pesado, disciplina alimentar e foco. A transformação visual é evidente. Ela está mais definida, mais forte, mais confiante. E a legenda e os comentários que ela fez durante o vídeo mostravam o humor que o público adora. Brincou dizendo que não queria treinar, mas ia treinar mesmo assim, e que pelo menos agora não tinha mais ninguém para trocar a garrafa de água dela por cerveja. Essa última frase é uma referência clara ao tempo em que namorava Zé Felipe, conhecida brincadeira entre eles. Foi a única coisa que podia ser lida como menção ao ex, e ainda assim era leve, bem-humorada, sem amargura. A mensagem que o público captou foi cristalina. Enquanto Zé Felipe sofre no palco, Ana Castela sua na academia. Enquanto ele está preso no passado, ela está construindo um futuro que qualquer pessoa invejaria. É a narrativa perfeita de superação feminina. E o público brasileiro, especialmente o feminino entre 35 e 60 anos, abraçou essa narrativa com uma intensidade impressionante. Ana virou símbolo de que é possível sair de um relacionamento doloroso e sair melhor do que entrou. E esse não é o único pilar dessa reconstrução. Na mesma semana da confissão de Zé Felipe, a Caras Brasil publicou uma matéria médica aprofundada sobre o diagnóstico de TDA que Ana Castela havia revelado publicamente no início de março. TDA é o transtorno de déficit de atenção do tipo desatento, sem a hiperatividade que a maioria das pessoas associa ao TDAH mais conhecido. É o tipo que frequentemente passa despercebido, especialmente em meninas e mulheres, porque não se manifesta como agitação física, mas como dificuldade de concentração, distração constante e uma sensação interna de que a cabeça não para, mas o corpo não acompanha. O neurologista consultado pela Caras alertou que 60 a 70% dos adultos com essa condição nunca foram diagnosticados na infância. Ana disse que quando recebeu o diagnóstico, a vida dela finalmente fez sentido, que ela entendeu por que sempre foi do jeito que é, por que se distraía facilmente, por que perdia coisas. E fez questão de esclarecer, com aquele humor característico, que o diagnóstico dela era TDA sem o H, que ela não esqueceu nenhuma letra. Essa abertura sobre saúde mental gerou uma onda de identificação no público. Milhares de mulheres comentaram nas matérias e nos stories de Ana dizendo que se reconheciam nos sintomas, que nunca tinham pensado em buscar avaliação, que a coragem de Ana em falar publicamente as motivou a procurar ajuda. É o tipo de impacto que transcende a fofoca e entra no terreno da saúde pública, e isso posicionou Ana Castela num patamar de relevância que vai muito além do entretenimento. Agora eu quero voltar um pouquinho no tempo para te contar sobre uma polêmica que aconteceu no início de março e que é fundamental para entender o clima entre Ana Castela e Virgínia Fonseca naquele momento, porque isso afeta diretamente como cada uma reagiu à confissão de Zé Felipe
Por volta do dia 8 de março, estourou nas redes sociais uma treta envolvendo Ana Castela, Virgínia e a filha Maria Flor. Os detalhes exatos são disputados, mas o que se sabe publicamente é que houve uma troca de indiretas nas redes, com acusações veladas de ambos os lados, e que Ana Castela tomou a atitude concreta de deixar de seguir Virgínia no Instagram no dia 11 de março. A equipe de Virgínia se pronunciou dizendo que Virgínia nunca havia seguido Ana. A amiga de Ana, a influenciadora Ana Luísa Sanches, publicou ataques diretos e pesados contra Virgínia que viralizaram fortemente. A equipe de Ana se distanciou oficialmente desses ataques, mas o estrago na relação já estava feito. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e sogra de Virgínia, entrou na conversa indiretamente. No dia 11 de março, o mesmo dia do unfollow, ela postou uma reflexão dizendo algo como: "Não permita que o comportamento do outro te faça duvidar do seu valor." Depois, nos dias seguintes, alternava entre interações carinhosas com Virgínia e silêncio sobre Ana. Poliana é mestra nessa diplomacia familiar pública, navegando entre nora e ex-namorada do filho, sem se comprometer demais com nenhum lado. E Ana Castela, dias depois, publicou uma frase nos stories que a internet inteira leu como indireta para Zé Felipe. A frase era algo sobre Deus ter livrado ela de algo maior, forte, direta, sem citar nomes, mas com uma clareza que não deixava muita margem para interpretação alternativa. E no dia 17 de março, ela postou um trecho da música Processo Delicado, com a letra que fala sobre esquecer alguém no próprio tempo, devagar, mas que vai chegar lá. Milhões de pessoas interpretaram como mensagem para Zé Felipe: "Estou te esquecendo, no meu ritmo, mas estou." Então, quando a confissão do palco aconteceu no dia 28, o contexto já era de um campo minado emocional, onde cada palavra, cada gesto, cada silêncio era analisado por milhões de olhos. Ana tinha passado semanas sinalizando que estava seguindo em frente, e aí Zé Felipe vai e diz ao vivo que ainda sofre. É como se ele tivesse jogado uma granada no meio do processo de cura que ela estava construindo publicamente. E você acha que é coincidência Ana ter postado o vídeo de treino logo no dia seguinte? Eu acho que não. Acho que foi uma resposta calibrada com perfeição, sem palavras, sem drama, sem confronto, só o corpo transformado, o suor no rosto e o sorriso de quem está bem. A melhor resposta possível para uma confissão de sofrimento do ex é mostrar que você está vivendo a melhor fase da sua vida. Mas vamos falar do elefante na sala, que é a carreira de cada um, porque o contraste profissional entre Zé Felipe e Ana Castela, neste momento, é tão gritante quanto o contraste emocional. Ana Castela está no auge. Em entrevista ao portal Léo Dias no dia 20 de março, ela revelou que está trabalhando no álbum Let's Go Rodeio 2, que seria a sequência do projeto que a consolidou como uma das maiores artistas do sertanejo brasileiro. Admitiu o desafio de encontrar uma música que repita o fenômeno de "Olha onde eu tô", mas disse que a equipe está confiante no material. Ela foi confirmada como atração do São João da TAI 2026 em Imperatriz, no Maranhão, um dos maiores festivais juninos do Brasil, previsto para 6 de junho. A agenda de shows está lotada. Ela fez show no Poá Fest no mesmo dia da confissão de Zé Felipe, dia 28 de março, celebrando o aniversário de 77 anos da cidade de Poá, numa festa com entrada solidária, onde os participantes doavam um pacote de feijão. O evento teve área de inclusão, com fones de redução sonora e intérpretes de Libras. É o tipo de show que posiciona Ana como uma artista acessível e socialmente consciente. E tem mais. Foi anunciado um show inédito em formato íntimo no Teatro Positivo, em Curitiba, marcado para 20 de abril, com ingressos a partir de R$ 350. Esse formato de teatro é uma evolução artística importante. Significa que Ana está testando um palco onde a interpretação, a conexão direta com o público e a qualidade vocal importam mais do que os efeitos pirotécnicos de um show de rodeio. É um movimento de maturidade que poucos artistas sertanejos ousam fazer tão cedo na carreira, e ainda tem o império que ela está construindo fora da música. A Turma da Boiadeirinha, a marca infantil inspirada na imagem dela, é um fenômeno. O canal no YouTube já ultrapassou 226 milhões de visualizações e tem mais de 1.600.000 inscritos.
Na Abrim 2026, a maior feira de brinquedos da América Latina, a marca lançou uma linha completa de produtos: bonecas de vinil, pelúcias, mochilas, estojos, livros de colorir e até veículos de controle remoto. O mercado já compara o potencial da Turma da Boiadeirinha com o que a Turma da Mônica representou para gerações anteriores e com o império de produtos que Xuxa construiu nos anos 90. Ana tem 21 anos e está diversificando o portfólio de um jeito que a maioria dos artistas não consegue fazer em décadas inteiras de carreira. Agora olha para o Zé Felipe. Ele também está trabalhando, também faz shows, também tem público, mas a narrativa ao redor dele neste momento é completamente diferente. Não se fala da música dele, se fala da vida pessoal. Se fala das flores, da confissão, da briga com Virgínia, das crianças. Cada show que ele faz vira notícia não pela performance musical, mas pelo que ele diz ou deixa de dizer sobre as ex. É como se a arte tivesse sido engolida pelo drama. E isso é perigoso para qualquer artista, porque chega um ponto em que o público não te procura mais para ouvir música, te procura para ver o próximo capítulo da novela. E quando a novela acaba ou perde interesse, a carreira fica sem sustentação. Zé Felipe está construindo uma mansão milionária em Goiânia, no mesmo condomínio onde Virgínia mora. Fez um tour da obra nos stories que viralizou, mostrando piscina na suíte e quartos temáticos para os filhos. Profissionalmente, continua na agenda de shows pelo interior do Brasil e recentemente participou de uma caixinha de perguntas no Instagram, onde falou sobre paternidade e revelou que fez botox. Mas a grande movimentação da semana dele não foi profissional, foi emocional. E quando a maior notícia sobre um artista é que ele chorou no palco, é sinal de que a balança pendeu demais para o lado pessoal. Tem um dado que me chamou muita atenção e que conecta os dois de uma forma que nem eles planejaram. Ana Castela e Zé Felipe estão ambos confirmados na Expo Palotina 2026, um festival agropecuário que acontece no Paraná entre os dias 14 e 18 de maio. Ana se apresenta no dia 15. Zé Felipe no dia 16. Noites consecutivas. Mesmo festival, mesmos bastidores, mesmo hotel, provavelmente. Depois da confissão no palco de Colorado, esse reencontro ganha uma carga emocional absurda. O que acontece quando os dois se cruzam nos bastidores? Ele vai falar com ela? Ela vai ignorar? Vai ter clima? Vai ter constrangimento? Os fãs de Castelipe já estão contando os dias e criando expectativas que podem ou não se confirmar. Mas só o fato de estarem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, depois de tudo o que aconteceu, já é suficiente para gerar semanas de conteúdo antes e depois do evento. E agora, eu quero ampliar um pouco a lente e falar sobre o que essa confissão revela sobre Zé Felipe como pessoa, porque isso importa para entender o que vem a seguir. Zé Felipe cresceu dentro de uma das famílias mais públicas do Brasil. O pai dele é Leonardo, cantor sertanejo lendário que viveu décadas sob holofotes, com separações e reconciliações públicas com Poliana Rocha que são praticamente folclore nacional. Leonardo é um homem que sempre viveu as emoções à flor da pele, em cima do palco e fora dele. E Zé Felipe herdou isso. A diferença é que Leonardo viveu a maior parte dos dramas numa era pré-redes sociais, onde os escândalos duravam uma edição de revista e depois sumiam. Zé Felipe vive na era em que cada palavra é eternizada, cada momento é gravado, cada deslize é amplificado por milhões de compartilhamentos. A intensidade emocional é a mesma, mas o ambiente é incomparavelmente mais hostil. Poliana Rocha, a mãe de Zé Felipe, merece um olhar atento nesse contexto. Ela é uma mulher que construiu a própria marca pessoal em cima de resiliência, sobreviveu a traições públicas, a humilhações que seriam insuportáveis para a maioria das pessoas e saiu do outro lado como influenciadora digital com milhões de seguidores e uma imagem de força feminina que ressoa com o público. Na mesma semana da confissão do filho, Poliana publicou reflexão sobre relacionamentos dizendo que amor sozinho não sustenta uma relação e interagiu carinhosamente com Virgínia nas redes. Ela tenta visivelmente ser a ponte que mantém a família funcionando enquanto tudo ao redor desmorona. É um papel ingrato, mas essencial. E quando Zé Felipe confessa sofrimento no palco, é impossível não pensar em Poliana assistindo de casa, vendo o filho repetir padrões emocionais que ela conhece de perto e se perguntando como ajudar sem interferir demais,
João Guilherme, meio-irmão de Zé Felipe por parte de Leonardo, também apareceu nessa semana expressando preocupação com a exposição das crianças de Zé e Virgínia nas redes. A questão da privacidade infantil está cada vez mais presente no debate público brasileiro e esse caso ilustra perfeitamente por que cada polêmica dos pais arrasta os filhos para o centro das atenções. As crianças de Zé Felipe e Virgínia são personagens involuntários de uma narrativa que não escolheram e que pode acompanhá-las pela vida inteira, guardada para sempre nos algoritmos da internet. E sabe o que mais me fascina nessa história? O fato de que a confissão de Zé Felipe aconteceu exatamente no momento em que Ana Castela estava vivendo a melhor fase da vida dela. Não quando ela estava triste, não quando ela estava vulnerável, não quando ela estava precisando de validação. Aconteceu quando ela estava forte, transformada, produtiva, feliz. É como se o universo tivesse orquestrado o timing perfeito para máximo impacto dramático. Ele confessa a dor quando ela irradia força. Ele diz que sofre quando ela mostra que superou. O contraste não podia ser mais cinematográfico. E a grande pergunta que fica é: existe chance real de reconciliação? Olha, se eu fosse apostar, diria que a confissão no palco mostra que o sentimento existe do lado dele, sem dúvida, mas sentimento não é suficiente. O próprio Zé Felipe disse na entrevista de 25 de março que a vida dele é um combo complicado. Ele tem 3 filhos com Virgínia, tem uma relação de coparentalidade que está sob tensão máxima, especialmente depois do vídeo da Copa, tem uma carreira que precisa de estabilidade e tem uma imagem pública que está desgastada. Ana Castela, do outro lado, está numa trajetória ascendente que qualquer movimento errado pode comprometer. Voltar com um ex que está no meio de uma disputa pública com a mãe dos filhos seria um risco enorme para a imagem dela. O público poderia virar contra ela, as marcas poderiam recuar, a narrativa de superação desmoronaria. É muito em jogo para uma decisão emocional. Então, o cenário mais provável, na minha leitura de quem acompanha esses 3 de perto, é que Zé Felipe vai continuar oscilando entre momentos de vulnerabilidade e tentativas de parecer forte. Ana vai continuar no silêncio estratégico, focada na carreira e no corpo, deixando que o tempo faça o trabalho. E a Expo Palotina em maio vai ser o próximo ponto de inflexão, porque quando os dois estiverem no mesmo espaço, no mesmo festival, respirando o mesmo ar dos bastidores, a pressão emocional pode forçar uma conversa que nenhum dos dois está tendo publicamente. Eu vou estar acompanhando cada detalhe e trazendo tudo para você. Se essa história mexeu com você, se você se identificou com alguém que ainda sofre por um amor que acabou, ou com alguém que escolheu seguir em frente mesmo quando dói, deixa aquele like forte para eu saber que o conteúdo está no caminho certo. Comenta aqui embaixo me dizendo: você acha que Zé Felipe e Ana Castela ainda vão voltar? Ou o trem já passou? Eu quero muito saber a opinião de cada uma de vocês, porque esse é um debate que não tem resposta certa. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização e manda esse vídeo para aquela amiga que também está torcendo ou chorando por esse casal. A gente se vê no próximo vídeo e fica de olho na Expo Palotina, porque se Ana e Zé se cruzarem nos bastidores e qualquer coisa acontecer, eu vou ser a primeira a te contar. Beijo grande e até já!